Então, boa noite a todos os participantes neste webinar intitulado Cuidados da pele das crianças no verão. Eu chamo-me Cristiana Ribeiro e sou pediatra no Hospital de Lusíadas Braga quase desde a sua abertura. E comigo hoje temos como oradora a doutora Joana Gomes, que é dermatologista no Hospital de Braga, uma assistente hospitalar de dermatologia nesse hospital e também uma das coordenadoras da consulta de pediatria no Hospital de Braga. E colabora connosco no Hospital Lusíadas, em Braga, na consulta de dermatologia e especificamente também na dermatologia pediátrica. Eu queria agradecer esta iniciativa proporcionada pelo Hospital Lusíadas, porque desta forma conseguimos desmistificar alguns temas pediátricos, hoje em particular na área da dermatologia pediátrica. Eu vou então começar este webinar tentando de uma forma informal esclarecer ou fazer uma pequena introdução acerca do tema e depois a doutora Joana irá falar mais um bocadinho especificamente dos cuidados a ter com a pele e dos fotoprotetores solares na pediatria. Todos nós sabemos que o sol é importante para a nossa saúde, quer na produção da vitamina D, que é importante na mineralização óssea e também tem um efeito protetor em várias doenças, nomeadamente autoimunes, doenças cardiovasculares, infecciosas, mas também sabemos que o sol ajuda a produzir algumas hormonas que são responsáveis pela nossa sensação de bem-estar. Por isso tudo, sabemos que os dias quentes e soalheiros são um convite para as atividades ao ar livre, como ir à praia, ir à piscina, praticar exercício físico, até mesmo fazer piqueniques. Mas para aproveitarmos de uma forma vantajosa o sol, temos que ter alguns cuidados e, sobretudo nesta altura do ano, é bom falarmos um bocadinho deles, sobretudo quando se trata de crianças. E agora passava então a palavra à doutora Joana para falar um bocadinho sobre esta parte. Obrigada, doutora Cristiana. Agradeço também a oportunidade ao Hospital Lusíadas, já que não quero mais falar de fotoproteção, que é uma medida essencial de saúde pública e sobretudo em crianças, já que devemos adquirir bons hábitos desde a infância. Antes de falarmos sobre a fotoproteção, vamos falar um bocadinho sobre as particularidades da pele das crianças e porque é que isto é tão importante na escolha do fotoprotetor a usar. Sabemos que a pele das crianças é mais fina que os adultos, tem menos pelos também, que leva a menos proteção, tem uma adesão mais frágil entre as camadas superficiais e tem uma relação entre área de superfície corporal e peso superior 5 vezes maior do que no adulto e, portanto, tudo o que aplicamos na pele das crianças é muito mais absorvido e atinge concentrações superiores na corrente sanguínea do que nos adultos. Isto é essencial sabermos o que é que estamos a aplicar nas crianças para não corrermos riscos. Portanto, a pele das crianças é mais sujeita a traumatismos cutâneos, à absorção do que aplicamos e mesmo a infecções. Em resumo, retermos que a toxicidade de qualquer produto aplicado na pele das crianças é muito superior ao dos adultos. E porquê falar tanto de fotoproteção? Como a doutora Cristiana falou, o sol tem muitas vantagens, melhora o humor das crianças, elas até parece que dormem melhor, é importante para a produção de vitaminas, melhora as defesas imunológicas, mas também existem vários riscos, que de uma forma imediata são as queimaduras solares, que todos nós conhecemos os vulgares escaldões, mas a longo prazo e o que nos preocupa é mesmo o risco de cancro cutâneo. E sabe-se que os principais escaldões, queimaduras solares que estão associadas ao cancro cutâneo nos adultos são aqueles das crianças e adolescentes, particularmente até aos 10 anos de idade. Portanto, é nestas idades que vamos ter um maior risco para virmos de exposição à radiação ultravioleta, que futuramente pode fazer em adultos aparecer situações que podemos prevenir. Portanto, que conselhos devemos dar para fazer uma exposição solar saudável? Primeiro que tudo, é importante ter uma pele bem cuidada o ano todo, com uma rotina apropriada ao tipo de pele da criança, para evitarmos exacerbações de algumas doenças ou mesmo alergias que podem prejudicar uma ida à praia ou à piscina. E antes do fotoprotetor, de aplicarmos, devemos recorrer a outras medidas. Não esquecer as barreiras físicas, como é o uso de roupa, que é essencial, de chapéu, de óculos de sol, que são os melhores protetores contra a radiação. Existem agora no mercado imensas roupas com filtros solares associados, que eu realmente sou fã, facilita-nos muito a vida com as crianças, sobretudo na hora da reaplicação do protetor, que muitas vezes elas não param quietas e realmente o uso destas roupas com fotoproteção
são realmente úteis. Mas também não esquecer que uma t-shirt normal também nos faz muita proteção, sobretudo o que roupa devemos escolher? Roupa mais justa, mais opaca, mais escura e menos perfurada, são as que nos dão maior proteção. Também procurar sombras, evitar a exposição solar nas horas de maior índice de radiação ultravioleta, que no nosso país tipicamente é entre as 11 e as 4 da tarde, mas muitas vezes deslocamos-nos para outros países e podemos recorrer a algumas dicas simples, como é o uso da dica da sombra. O que é isto? Por exemplo, saber quando as sombras dos objetos ou das pessoas são menores que a própria pessoa, significa que realmente é uma hora em que a radiação ultravioleta está muito forte e devemos procurar não expor as crianças, nem os adultos, nesse horário. Devemos também incentivar as crianças a ir bebendo água quando estamos realmente a fazer exposição solar, já que as crianças são também mais sujeitas à desidratação. E devemos ter particularmente atenção às crianças com fototipos mais baixos. E o que é que são fototipos mais baixos? São as crianças com a pele mais clarinha, olhos claros, cabelo loiro ou cabelo ruivo, que são peles que queimam sempre e nunca bronzeiam. Portanto, não faz sentido fazer uma exposição solar direta nestas crianças. Devemos protegê-las ainda mais. E, por fim, o uso do protetor solar, que devemos encará-lo como um complemento e nunca como a única medida de fotoproteção a adotarmos. E que deve ser sempre acima de um índice de proteção solar 30, mas idealmente nas crianças recorrermos sempre a um 50 mais. Passando agora para alguns conselhos práticos sobre o uso do protetor solar. É muito importante darmos tempo para o protetor atuar, aplicar pelo menos 15 a 30 minutos, idealmente, antes de fazermos a exposição solar. Isto é particularmente importante nos fotoprotetores químicos ou orgânicos, que já vamos ver esta distinção, porque eles precisam de ser absorvidos e ter tempo para ficarem ativos. E, portanto, na prática devemos aplicar sempre o protetor em casa antes da ida para a praia, para termos este tempo de ativação. Nunca esquecer a reaplicação do protetor, idealmente cada 2 horas, ou após banhos devemos também reaplicar. E que quantidade de protetor aplicar? Devemos aplicar sempre uma camada generosa para garantirmos que realmente estamos a atingir aquele número que vem no rótulo do protetor, porque esses estudos foram feitos em que o protetor tinha que ser aplicado 2 miligramas por cada centímetro quadrado de pele, ou seja, se usarmos a medida de 1,60 m, uma pessoa com 1,60 m, nas crianças têm menos, precisamos de aplicar pelo menos 30 ml de protetor solar para atingirmos a tal proteção de 50 mais. Ora, ninguém aplica tanta quantidade, portanto, é importante fazermos uma camada generosa e para não corrermos riscos a seguir uma camada mais ligeira. Não esquecermos de algumas localizações, como é o caso das orelhas, dos lábios, do dorso dos pés, que são realmente áreas frequentemente queimadas por nos esquecermos de aplicar. E saber que o uso do protetor não deve servir não deve justificar uma exposição solar prolongada, sobretudo em crianças. Passando então para os protetores solares em si, existem 2 grandes grupos de filtros solares. Por um lado, temos os protetores minerais, que hoje em dia até se tem preferido a nomenclatura de inorgânicos. Por outro lado, temos os protetores orgânicos ou químicos. Começando pelos minerais, os mais frequentes são o dióxido de titânio e o óxido de zinco, que são óxidos metálicos, são partículas inertes, que funcionam como se fossem uma barreira física, um escudo protetor que vão refletir ou dispersar a radiação. Como sendo inertes, têm muito menos risco de alergias, não reagem com outros filtros orgânicos, não causam reações cutâneas e funcionam com um ecrã total, ou seja, funcionam contra a radiação ultravioleta, luz visível e mesmo infravermelhos. São os únicos que estão aprovados antes dos 2 anos de idade nas crianças, mas nem sempre são os preferidos pela sua cosmeticidade. São geralmente brancos, mais difíceis de aplicar,
não são realmente muito fáceis de aplicação e deixam aquele resíduo branco que nem sempre gostamos de ver nas nossas crianças. Mas se usados em excesso também podem ser comedogénicos. O que é que isto diz? Ou seja, provocar acne, portanto não são de todos os mais preferíveis, por exemplo, numa criança mais velha, no rosto, com tendência já para algum acne. Mas sem dúvida que são os mais seguros, sobretudo em crianças pequenas. Hoje em dia, alguns laboratórios têm recorrido à micronização destas partículas, ou seja, a tornar estes grãos mais pequeninos, fazendo com que sejam mais agradáveis, espalhando muito melhor, mas pode haver aqui algum risco de absorção, ou mesmo reduzir a capacidade de reflexão da radiação ultravioleta e, portanto, ainda assim há aqui algumas questões a serem respondidas. Mas são seguros, estão aprovados, portanto, dos que estão no mercado não temos que ter risco nem medo de aplicar. Por outro lado, temos então o outro grupo dos protetores orgânicos ou químicos que estão subdivididos conforme a radiação que eles conseguem absorver, porque estes não funcionam por reflexão, mas sim por absorção da radiação. São imensos os filtros orgânicos disponíveis no mercado, nem vou citar nomes porque são nomes difíceis e não vale a pena. Funcionam então por absorção da radiação e precisam de ser absorvidos para estarem ativos, portanto, aí a necessidade de aplicarmos 15 a 30 minutos antes. São mais solúveis, são mais fáceis de aplicar, existem em galânicas de creme, de gel, de spray, de loção, realmente é um mundo estes protetores. Alguns são instáveis, não devem ser misturados uns com os outros, mas há regulamentação bem definida destes filtros solares, sobretudo em crianças, e por isso, nas crianças, quando escolhemos um protetor deste tipo, é importante olharmos para o rótulo e preferir sempre aqueles que têm aprovação para o uso pediátrico e recorrermos aconselho sempre aos que não são perfumados e com menos risco de alergias. Portanto, assim, dicas práticas de escolha de protetores solares em idades pediátricas. Em bebés pequeninos, antes de 6 meses, não há qualquer protetor que tenha estudos suficientes ou que esteja aprovado. Portanto, em bebés até aos 6 meses, todas as guidelines são no sentido de não usar protetor solar. Devemos evitar a exposição solar destas crianças pequenas, de uma forma direta, e devemos protegê-las através do uso de roupa e procura de sombras. Portanto, bebés pequeninos é evitar estar todo o dia na praia, ir mais ao fim do dia e sempre com a roupa e proteção com sombra. Entre os 6 meses e os 2 anos, devemos escolher um protetor com filtro mineral ou inorgânico. Assim, algumas patologias particulares, como é o caso de alergias ou dermatite atópica, em crianças pequenas preferir os minerais e em crianças maiores que os 2 anos podemos recorrer a alguns químicos ou orgânicos, mas sempre procurar no rótulo que estão aprovados para o uso de dermatite atópica, por exemplo, que já existem também uma série deles no mercado, e isto é realmente importante para não termos uma exacerbação de um eczema atópico durante o verão pelo uso de um protetor solar que pode não ser o mais adequado. Por fim, então, como é que devemos escolher o protetor solar para os nossos filhos, para as crianças? Devemos ter em conta a idade, como eu expliquei, conforme a faixa etária, escolher o protetor solar, os antecedentes da criança, se tem alguma doença com sensibilidade ao sol, aí devemos escolher ainda com mais cuidado e evitar a exposição, crianças que são raras, mas existem com lúpus ou outras doenças. Estarmos atentos se o nosso filho está a fazer alguma medicação que dê risco de alergia solar ou queimaduras solares, que é bastante frequente, por exemplo, nas medicações para o acne, que realmente são produtos sensibilizantes ao sol, ou às vezes estão a fazer alguns antibióticos, como as quinolonas, para algumas doenças devemos realmente ter essa atenção. Devemos saber o tipo de pele da criança, ou seja, o fototipo. Quanto mais clarinhos, olhos claros, cabelo claro, realmente protegê-los ainda mais, ter uma atenção redobrada nestas crianças. Devemos escolher o protetor também tendo atenção ao índice de proteção solar,
que idealmente é sempre um 50 mais para as crianças. Dica importante, escolhemos um protetor com resistência à água, isso também vem sempre no rótulo do protetor, porque as crianças realmente passam muito mais tempo na água, transpiram mais nas suas brincadeiras e por isso é importante escolhermos este tipo de protetor. Importante escolher também um protetor que gostemos da sua cosmeticidade, ou seja, se vamos comprar um protetor que depois é difícil de aplicar, fica mais pastoso e vai comprometer a nossa adesão ao seu uso, devemos escolher outro. Existem também múltiplos protetores no mercado, todos eles igualmente bons, desde que procuremos todas estas particularidades, e por isso o preço também é um fator a ter em conta, já que não precisamos escolher um protetor caríssimo quando há outro que pode ser igualmente bom e que assim vamos usando em abundância, que é realmente importante, e não estarmos a poupar também o produto. E acho que foquei a maioria das dúvidas. Não sei se a doutora Cristiana agora tem alguma coisa a acrescentar ou perguntas a fazer e concluir. Tem que ligar o som, Cristiana. Não interferir, desliguei para não interferir e esqueci-me de ligar. Eu vou fazer o mesmo. E eu, pronto, vou fazer se calhar apenas um resumo global para termos assim umas ideias-chave da apresentação. Se calhar para as crianças poderem aproveitar o sol com maior segurança, assim as principais coisas que devemos ter em atenção. Evitar o horário de maior intensidade da radiação ultravioleta, como disse a doutora Joana, entre as 11 da manhã e as 4 da tarde é de evitar que a criança esteja ao sol, na praia, na piscina, ou fazer atividades ao ar livre. Se a exposição for prolongada, ou se a criança é muito pequena, para além da proteção, da fotoproteção, devemos ter a proteção física com as roupas, nomeadamente as camisolas que protegem da radiação UV. Usar sempre chapéu, de preferência com abas largas, para tapar também as orelhas, que é um sítio onde os pais às vezes esquecem de colocar o protetor solar. E, se possível, também usar os óculos de sol. E também terem atenção, que às vezes há aquela falsa ideia de que naqueles dias nublados, naqueles dias menos soalheiros, que a radiação é menos intensa. Isso pode não acontecer, mesmo que estejam na praia nestes dias, convém manter as medidas que falamos, a fotoproteção e as medidas físicas associadas. Relativamente ao fotoprotetor, como a doutora Joana falou, vai depender a escolha da idade da criança, abaixo dos 6 meses não usar, não é? Usar só, tentar proteger do sol, de outra forma, nas sombras, evitar até ir à praia abaixo dessa idade, que também não é muito fácil ir com uma criança abaixo de 6 meses para a praia. Abaixo dos 2 anos, tentar um filtro mineral, acima dos 2 anos pode ser um químico, mas também dependendo das características da pele da criança. Podemos ter que usar minerais nas crianças com idade superior. Outra coisa que se calhar se pode fazer é, sobretudo quando se testa os filtros químicos ou orgânicos, testar previamente, antes de ir para a praia, numa pequena parte da pele e vigiar se faz alguma reação para depois colocarmos no... Claro, nem falei, criança. Mas é importante, é bem visto, claro. Que habitualmente recomendamos aos pais, que eles dizem, se calhar posso fazer alergia, então tente numa pequena parte da pele e depois vigie, e se correr bem, depois coloque no corpo todo. Renovar, como falou também a doutora Joana, a cada 2 horas, mais ou menos, e após contacto com a água. Tentar colocar em todas as zonas expostas, as orelhas, o dorso dos pés, que são zonas que a gente esquece facilmente, e ir reforçando a hidratação da criança. Eles estão na praia, correm, perdem muito calor, ir reforçando a hidratação com água fresca durante o dia, que é para evitar que eles desidratem nestes dias de maior calor. E basicamente é assim isso que nós tínhamos para dizer. Depois, assim, em jeito de conclusão, sabemos que o sol é ótimo para todos, no entanto, temos que ter estes cuidados para privilegiarmos só as vantagens e evitarmos as desvantagens e o resto que está associado. Eu queria só uma coisinha, doutora Cristiana. Eu não falei, mas acho que é importante desmistificar hoje em dia, que fala-se muito e fala-se muito da vitamina D e do uso do protetor solar, se isso vai afetar ou não os níveis da vitamina D, será que não estamos realmente... Parece uma epidemia, toda a gente que testamos tem a vitamina D em baixo, não é? Déficit. E falava-se um bocadinho
será que o uso do protetor em excesso está realmente a contribuir para este déficit? E eu acho que é uma questão polémica e realmente eu não abordei, mas gostava de falar agora porque cada vez me perguntam mais isto na consulta. E realmente sabe-se que não, que de todo não é o protetor solar que está a contribuir para isto, até porque nós não pomos aquela quantidade necessária como vem lá, como eu disse, que os protetores estão estudados, e também se sabe que num país como o nosso, para garantir a ativação da vitamina D, que no fundo a pele é importante para isso, mas a vitamina D nós também temos que absorver, não é? Termos quantidade suficiente na nossa alimentação. O que eu estava a dizer, que me perdi agora um bocadinho a falar, é que num país com sol como o nosso, bastava uma exposição solar dos antebraços e da área do decote cerca de entre 5 a 20 minutos no máximo, 2 vezes por semana, e já teríamos os níveis da vitamina D. Portanto, eu queria, necessários para não termos déficit. Queria desmistificar um bocadinho isto, porque nos perguntam e realmente não devemos desleixar-nos no uso do protetor solar, só por causa agora desta polémica da vitamina D. E desculpa ter interrompido. Não. E era assim, acho que falamos mais ou menos aquilo que achamos importantes e por nós damos assim por terminado, mas estamos à disposição para responder a perguntas, dúvidas que tenham da apresentação. Esse tem aqui. Não consigo ver aqui se há perguntas, penso que... Para já, ainda não fez ninguém. E o reforçar também que às vezes agora as crianças vão para a escola, de manhã estão muito nos parques das escolas, não é só quando vão à praia ou à piscina, tentar fazer a fotoproteção nestas alturas, se calhar de manhã, em vez de colocar o protetor solar nas zonas expostas. É uma medida essencial, realmente, porque as crianças passam muito mais tempo ao ar livre, é muito mais saudável, sem dúvida, ainda para mais agora em altura de pandemia, devemos estimular o estar ao ar livre, mas sem descuidarmos a proteção solar, porque eles passam muito tempo cá fora. Eu penso que está ali a tentar surgir alguma pergunta, mas entretanto não consigo ver nada. Acho que ainda está. Se tiver toda a gente satisfeito, penso que se pode terminar. Acho que era só agradecer. Sim, agradecer mais uma vez esta oportunidade. Pronto. Acho que está. Tá, obrigada e boa noite, então. Boa noite, adiós.